estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Eu convido a Andréia agora. Subir o salão. Seja muito bem-vinda, viu? Pessoal, se estiver difícil, eu vou tentar aumentar um pouco o tom da voz, tá? Mas se ficar difícil, vocês falam que eu aumento um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite. É com o coração, com muita alegria, que nós estamos aqui nessa maravilhosa casa, mais essa noite, né? Agradecer a cada um de vocês que saíram dos seus lares, que vieram aqui. Que a espiritualidade, como a nossa irmã falou, né? Que ela possa fazer conosco o que é prometido. Que nós possamos sair daqui muito melhores do que chegamos. Que nossa reforma íntima aconteça todos os dias através da espiritualidade. Agradecemos aos irmãos desencarnados que aqui estão, os que vieram para ajudar, os que vieram em busca de auxílio, que sejam muito bem-vindos e nos auxiliem essa noite. Meus irmãos, o tema, né, eu sempre falo que não somos nós, humanos, que escolhemos, mas sim a espiritualidade que escolhe. O que a gente vai conversar essa noite, uma conversa entre amigos, e que ela seja sempre instruída pelos Espíritos de luz. Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Maria, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala dessa pleiade maravilhosa de luz que nos acompanha todos os dias, não tem como dar errado. Que nós possamos servir então de instrumento da espiritualidade. E o tema escolhido para a noite, eu até queria pedir desculpa, que eu vou ler para vocês um texto do Evangelho, né? Para a gente dar entrada no que a gente vai conversar essa noite. Que para mim, Andréia, é uma das parábolas mais bonitas que Jesus nos deixou, que é o filho pródigo. Nós, a maioria, né? Não todos, mas a maioria que temos um berço católico, já ouvimos em algum momento na nossa vida essa parábola, que para mim é uma das mais bonitas e mais completas. E eu gostaria de lê-la para que a gente possa entrar no tema, tá? Lucas 15, do 11 ao 32. A parábola do filho pródigo. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi aí que chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com os alimentos que os porcos comiam, e nem isso ninguém lhe dava. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai,
pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faza-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda está longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai foi ter com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E então o pai lhe disse: Filho, tu estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegramo-nos e regozijamo-nos, porque este teu filho estava morto, e esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Entre todas as parábolas, meus irmãos, contadas por Jesus, poucas tocam tanto o nosso coração quanto a do filho pródigo. Ela é uma das mais belas demonstrações do amor de Deus pelos seus filhos. Todos nós que estamos aqui, em algum momento dessa nossa vida, fomos um dos dois irmãos. Ou o que foi embora tomou os bens e partiu, ou o que ficou e sempre cobrou uma atenção maior, sempre julgou o outro. E a figura desse pai que nós vamos dividir hoje na nossa conversa é Deus. Quantas vezes Deus estava nos esperando de braços abertos, mesmo nós sendo um desses filhos. Mais do que uma história, essa parábola é um retrato da jornada do espírito imortal. Que jeito? Como? À luz da doutrina espírita, nessa parábola percebemos que ela fala da reencarnação, que é essa nova chance que esse filho pródigo tem. Ela fala do livre-arbítrio, quando nós tomamos as nossas escolhas, fazemos as nossas escolhas. Ela fala da lei de causa e efeito, quando o que corre por minha conta foi o que eu fiz, foi a minha escolha, o meu livre-arbítrio. Ela fala da misericórdia divina, desse Deus maravilhoso que sempre nos dá a chance de um novo recomeço. E ela fala da nossa caminhada, meus irmãos, rumo à perfeição. Porque nenhum de nós, enquanto encarnados, estamos puros e limpos. Nós estamos no caminho para o bem, errando, acertando, tendo uma nova página todos os dias para escrever diferente, mas com erros e acertos. E essa parábola nos coloca muito da doutrina espírita.
Como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus nunca abandona nenhum dos seus filhos. Naquela época, e hoje ainda, né, é assim, nós que temos esse berço da tradição, né, dos mais velhos, que vivemos isso, quando você chegar a um pai, você pedir a sua parte da herança, é como se você não o considerasse mais. É como se ele já tivesse morto para você. Se agora é assim, vocês imaginam como foi isso? Como foi para um pai receber isso, né? O filho mais novo pede a sua parte da herança. Naquela época, como nos dias atuais, isso equivalia a dizer a um pai: pai, para mim o Senhor já morreu. Não quero vínculo nenhum. Me dá o que é meu de direito que eu vou embora. E o que esse pai amoroso fez? Apenas respeitou o livre-arbítrio desse filho. Ele partiu esse dinheiro e o entregou. Não foi isso que ele fez? Porque Deus, Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a amá-lo. E isso acontece conosco todos os dias da nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, equivocados que somos, buscamos a felicidade em coisas materiais. A porta larga e a porta estreita. A porta estreita dói, a larga vai doer depois. Não é? Quando nós buscamos lá fora o que nós não vamos encontrar. Quando nós buscamos essa busca desenfreada por bens, por coisas materiais, por coisas mundanas, pela comida desregada, pelo sexo desregrado, pelos bens, por tudo que é do mundo, e esquecemos do que realmente importa. Achamos que dinheiro, poder ou prazer resolverão todos os nossos problemas. Mas chega um momento, meus irmãos, que é o que chegou para esse filho, que percebemos que o vazio permanece, que onde nós formos o vazio vai estar, aqui, em outro país, em qualquer lugar, porque nós não estamos falando de coisas materiais. Deus não nos fala de coisa material, Ele fala do nosso ser, do que nós somos na essência. Você pode ir para qualquer lugar, mas você vai carregar você. Você vai carregar a sua consciência e os seus atos. E só você vai se responsabilizar por eles. Não vai amenizar você ter a melhor casa. Não vai amenizar você ter o melhor carro. Não vai amenizar você ter dinheiro para as baladas, bebida, droga. Não vai amenizar. Porque quando tudo isso passar, sobra você e Deus. O Espírito Emmanuel ensina que ninguém foge de si mesmo. Podemos mudar de cidade, de profissão, de país, mas levamos nossa consciência conosco. Esse filho, depois de desperdiçar tudo, surge uma grande fome e ele passa necessidades e vai cuidar dos porcos. E quando Jesus fala essa parábola, quando ele narra essa parábola, ele fala de judeus, de pai e 2 filhos judeus. E não sei se vocês sabem, mas até hoje na tradição judaica, a maior humilhação para um judeu é cuidar de porcos. Porque eles não comem, eles não consomem. O porco para eles é impuro, né? Até hoje na tradição judaica. Eu não sei explicar para vocês o porquê, mas é alguma coisa relacionada a eles tocar a terra com o focinho, a pata não ser dividida, é o ritual deles, né? É o que eles acreditam. Então, para um judeu, cuidar de porcos era a maior humilhação que ele podia passar. E quando ele cai em si, na dor, né? E aqui eu vou fazer um parêntese. Nós só caímos em si na dor. Infelizmente. Eu
falo e sempre repito. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Eu estou falando por mim, Andréia. Ninguém que eu conheci até hoje, eu tenho 52 anos, adentrou qualquer casa, seja católica, seja espírita, seja evangélica, seja umbanda, qualquer templo religioso, pelo amor. Infelizmente. Nós lembramos e corremos a hora que nós estamos na dor. Infelizmente. Infelizmente. É justamente nessa dor que começa a nossa transformação. No Espiritismo, meus irmãos, compreendemos que Deus não castiga a cada um segundo as suas obras. É bíblico. Plantio opcional, colheita obrigatória. Desta lei de causa e efeito nós não fugimos. Não fugimos. Em algum momento da nossa vida a conta chega. As dificuldades são oportunidades educativas, porque Deus não nos castiga em nenhum momento. Ele apenas nos dá o direito do livre-arbítrio. O que nós fazemos corre por nossa conta. Esse Deus tão maravilhoso, Ele só nos dá as bênçãos de uma nova oportunidade. Quando nós temos a certeza que a vida não termina no túmulo e que a vida continua, que é graça maior que essa, que é oportunidade maior que essa, além da nossa oportunidade diária. Olha quão maravilhoso é esse Deus. A dor desperta no nosso sentimento aquilo que o conforto muitas vezes adormece. Quando está tudo bem, né? Quando eu não tenho nenhuma dor, fica fácil para mim pela porta larga, não é? É muito mais fácil do que a porta estreita. É muito mais fácil. A porta larga a gente passa assim, a porta estreita a gente passa todo machucando, não é assim? Quantas pessoas só descobriram Deus depois de uma perda, depois de uma desilusão amorosa, depois de uma separação? Eu não sei, meus irmãos, o que está passando na vida de cada um de vocês que está aqui. Não sei. Mas o que eu posso afirmar para vocês, que nenhum mal dura para sempre. E que se Deus colocou para nós que toda dor passa, nós não temos o direito em nenhum momento de descrer disso. Porque Ele nos dá prova todos os dias, apesar das dificuldades. Muitas vezes nós só olhamos para Deus nesses momentos. Na perda de um ente querido, na perda de um emprego, que também é um luto, né? Nós temos vários lutos durante a vida. Nós temos vários desertos durante a vida, meus irmãos. Temos maravilhas, mas também temos as dores. Nós estamos num planeta de prova e expiação, onde haverá dor e ranger de dentes. Mas também haverá esse Deus maravilhoso que nos acolhe, que nos perdoa, que nos ama, que está conosco a todos os momentos. No Evangelho, na parábola de Lucas, a hora que esse filho, até usava a frase, caindo em si, né? E quantas vezes que nós estamos atravessando esses desertos, precisa desses desertos para a gente cair em si. E parar um momento e olhar e falar, o que eu estou fazendo na minha vida?
Eu tenho esse Deus que me ama, esse Pai amoroso, que está lá me esperando. Que os empregados dele comem melhor do que eu. Né? E eu sou filho dele. Eu sou filho desse Deus. Ele está lá me esperando de braços abertos. E essa talvez seja a frase mais importante dessa parábola para mim. Por quê? Eu entendo, e tenho certeza que muitos de vocês também, que a reforma íntima, que para a gente mudar as nossas atitudes, a gente não muda na calmaria. Que a reforma íntima, ela acontece quando alguma coisa nos gera incômodo. E como a nossa irmã falou no começo, que ela disse uma frase muito importante. É sobre nós. Não adianta buscar no outro o que é meu. Não adianta eu culpar o outro de uma dor que eu criei, que eu causei. Eu tenho que olhar para mim. Como dizia Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho falava muito isso, que toda noite ele fazia uma reflexão. É um dos santos mais citados da Igreja Católica, no sentido da reforma íntima, porque toda noite ele fazia uma reflexão, uma análise da sua consciência, onde é que ele tinha errado e no que ele podia melhorar. Onde ele tinha errado, onde ele podia melhorar. Conhece-te a ti mesmo. Não é conhece a ele, conhece a ti, porque é sobre você, é só sobre você. A reforma íntima, ela é individual. E não vai adiantar nós chegarmos no plano espiritual e falar assim, eu pequei porque fulano não, porque fulano fez isso pra mim. É sobre o fulano. O que ele fez corre sobre a conta dele, não é sobre a sua. Não adianta eu justificar a minha atitude. Jesus fala, Jesus pregou o amor, o perdão, por quê? Por causa do outro? Não, por causa de você mesmo. A reforma íntima é sobre você. A mudança de atitude é sobre você. Esse filho que foi embora, em nenhum momento, a hora que ele voltou, o que ele disse para o pai dele? Pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Em nenhum momento ele falou, você não devia ter me dado dinheiro. Ele falou isso em algum momento? Em nenhum momento. Porque a nós, todos os dias, está sendo dada a possibilidade de uma reforma, de uma melhora. E nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Quando o filho percebe que esse problema que foi gerado não foi pelo pai, foi por ele, ele vai atrás desse pai. Quando ele diz, eu não sou digno de ti, eu não sou digno. O que esse pai faz? Ele vira as costas? Em nenhum momento. O que ele fala? Que meu filho estava morto e voltou. Estava perdido e foi achado. Quantas vezes Deus olha para nós e fala, esse filho estava, fazemos festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Mas o arrependimento, meus irmãos, sozinho ele não basta. Não basta eu só me arrepender se não tiver a mudança de atitude perante as dificuldades da vida. Não adianta eu me arrepender, saber que eu errei e continuar fazendo a mesma coisa. Repetindo todos os dias o mesmo erro. E nós estamos vendo isso acontecer todos os dias. As pessoas, infelizmente, brigando por coisas materiais, que nós não vamos levar nada dessa vida. Infelizmente, é o meu estudo, né? É o meu estudo. Eu estou falando para vocês, caso alguém
queira comentar, pode comentar, porque aqui a gente está numa conversa. Mas as pessoas ainda não entenderam pós-pandemia. Parece que nós não vivemos essa pandemia, onde nós não podíamos nem ir visitar os nossos mais queridos, os nossos mais amados. E aí passou tudo isso, parece que não aconteceu, cada um se trancou no seu mundo e mais egoístas estamos, mais orgulhosos estamos. E a partir do momento que você adentra uma casa espírita, que você escuta tudo isso, não só de mim, mas de todos os meus irmãos que vêm aqui, não dá para ignorar. Eu sempre brinco que uma coisa ouvida não dá para ser desouvida. E não é passar por aqui, entrar por um ouvido e sair pelo outro. É ficar no coração, na mudança de atitude. E essa parábola do filho pródigo é de uma maneira tão maravilhosa que Deus vem nos mostrar o tanto que Ele nos ama. Quando o filho decide voltar, ele prepara um discurso e diz assim ao seu pai: não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes mesmo que ele chegue, o pai corre ao seu encontro, abraça-o, beija-o. Não pergunta onde ele esteve. Não pergunta o que ele fez com o dinheiro. Não faz sermão nenhum. Recebe-o com amor. Assim é Deus. Ele não contabiliza nossos erros para nos condenar. Espera apenas que desejemos recomeçar. Como ensina Kardec, Deus oferece sempre novas oportunidades para nós por meio da reencarnação. Dessa oportunidade tão maravilhosa. Dessa certeza que não termina no túmulo. Que o que está aqui é matéria e vai voltar para a matéria. Mas nós somos muito maiores que isso. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que nos ama. E que nunca nos abandona. Cada existência, meus irmãos, é um novo começo. Nunca é tarde para voltar ao caminho do bem. E aqui eu abro um parênteses. Cada existência é um novo começo. Eu vou mais longe. Cada dia é um novo começo. Eu não me canso de dizer isso, que eu acho de uma divindade maravilhosa. Todos os dias, essa página aqui está em branco. Todos os dias. O passado, ó, já está escrito. Mesmo que eu tente apagar aqui, não vai ficar a mesma coisa. Vai borrar, vai rasgar, vai. Mas essa página tem branco. E eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Olha que coisa mais maravilhosa. Por mais sofrimento, por mais dor, aconteça o que acontecer, e eu sou exemplo vivo disso para vocês, amanhã o sol vai brilhar, de alguma forma. E esse meu Deus vai estar segurando na minha mão, para que a hora que esse filho pródigo voltar, ele vai estar lá me esperando com os braços abertos. E agora, eu quero falar para vocês que se a gente for entrar nos dias de hoje, nas coisas que vêm acontecendo conosco, a figura deste irmão mais velho, o tanto que ela é importante, principalmente nos dias de hoje. A gente acha, quando a gente lê, que ele é uma personagem secundária, mas ele não é. Ele não é. Jesus, nessa parábola, ele também ensina para nós, através do exemplo desse filho mais velho. Ele representa na nossa vida, meus irmãos,
Todas as vezes que nós deixamos de praticar a caridade, todas as vezes que nós fazemos para o outro, esperando em troca, não foi isso? Ele não fala para o Pai, eu que sempre estive aqui, você nunca matou um carneiro para que eu comemorasse com os meus amigos? Quantas vezes nós colocamos Deus na parede? Mas eu fiz isso, o Senhor não vai me dar isso? Não é? Quantas vezes nós julgamos o nosso irmão que caiu? Quantas vezes, através da fofoca, da maledicência, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que esse irmão estava passando? Você não sabe as dores dele? Mas fulano falou, que ciclano falou, que Bertano falou, eu também vou falar. A gente faz o teste das 3 peneiras, isso é importante para mim, nós não fazemos. E quando eu falo nós, eu estou me colocando. É um policiamento diário que nós precisamos de fazer, o julgar. Uma outra coisa, meus irmãos, quando nós acreditamos que por nós vivermos uma vida de obediência, de alguma forma de obediência, nós somos melhores que o nosso irmão. Muito pelo contrário. Muitas vezes o nosso coração que passa aqui é muito pior do que aquele irmão que de certa forma vive uma vida diferente do que Jesus pregou. Mas vai haver um momento que vai existir arrependimento. E quem sou eu para levantar a minha voz e julgá-lo, apontar o dedo? Quantas vezes nós já escutamos que enquanto um está apontado, 4 está apontado para nós, não está? Não é assim? E nós não levamos isso em consideração. Quantas vezes nós ajudamos o próximo, hoje é normal, né? Para querer likes em Instagram, em Facebook. Quantas vezes? Quantas vezes nós agimos no egoísmo, no orgulho, na vaidade, igual a esse irmão mais velho? Quantas vezes nos acreditamos ser moralmente superiores aos outros? Quantas vezes somos esse irmão? Criticamos, condenamos, achamos injusta a misericórdia, mas Jesus nos lembra. Todos somos necessitados da mesma compaixão divina. Quem hoje está de pé, amanhã precisa de ajuda. E quem hoje precisa de ajuda, amanhã vai estar ajudando. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meus irmãos, com muita dor, é sempre perguntar para Deus. Em nenhum momento o porquê comigo, mas o para que comigo. Quando eu acuso, quando eu aponto esse dedo para Deus e coloco ele na parede e falo, por que comigo? Olha quanta petulância há nessa fala. Quanta arrogância, quanto egoísmo, quanto orgulho há nessa fala. Ao contrário de que eu pergunto, para que, meu Deus? Que atitude que me levou a passar por isso? O que eu preciso de mudar? Aqui. Não é ali, é aqui. Para que eu possa melhorar. E essa parábola, meus irmãos, ela nos faz algumas perguntas que eu acho muito importante que a gente faça para a nossa consciência. Quando esse filho vai embora, do que é que ele está se afastando? E a gente? Muitas vezes a gente se afasta de muita coisa. Algum afasta dos nossos amados. Por quê? De quem que eu estou me afastando? Por que eu estou me afastando de Deus? Da família, do evangelho, da casa espírita. Por quê? Por que eu quero os meus bens para eu ir embora? Por quê? Será que não tem uma dor muito maior que precisa ser olhada para dentro? Não é para fora? Não é para bens materiais? Eu estou fugindo da minha própria consciência? Será que existe alguém esperando o meu perdão?
Será que existe alguém que eu preciso perdoar? Será que Deus não está me chamando no caminho de volta através do sofrimento? Sempre haverá um caminho de retorno, meus irmãos. Nenhum sofrimento é em vão. O que eu acabei de falar? Não é o porquê, é o para quê. Para quê, Senhor? Será que é o meu orgulho? Será que é a minha vaidade? Será que é o meu não perdão? Será que é eu olhar para dentro e falar onde é que está? Onde é que está o erro? Onde é que eu preciso melhorar? Nós não somos um arrependurado. Isso eu posso dizer para vocês com toda certeza. Enquanto o arrependimento for sincero, haverá o retorno, haverá esperança. Como ensina Jesus. E aí a gente entra na outra parábola, que é a parábola das 99 ovelhas, né? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus erros do que 99 justos que se julgam não necessitar de arrependimento. O pastor, no pastoreio, ele não deixou as ovelhas, as 99 ovelhas, e foi buscar uma que estava desgarrada? Todo mundo não falou para ele, mas o senhor tem 99. Ele falou, não, essas não precisam de mim, mas aquela precisa. É atrás dela que eu vou. Quantas vezes nós somos esse filho? Quantas vezes nós somos essa ovelha? Que Jesus vai lá, nos arrebata e traz de volta. Quantas vezes nessa vida? O filho pródigo, meus irmãos, somos todos nós. Todos já erramos, todos ainda erramos. Mas Deus jamais deixa de acreditar em seus filhos. O pai da parábola nunca saiu procurando o filho para obrigá-lo a voltar. Em nenhum momento. Mas nunca deixou de esperar. É isso que Deus faz conosco. Assim faz Deus conosco. Quando decidimos voltar, descobrimos que Ele nunca havia se afastado. Que Ele sempre esteve lá à nossa espera. Deus, como diz Emmanuel, e eu acho essa frase maravilhosa, Deus não exige, muita atenção, meus irmãos, que sejamos perfeitos hoje, porque isso é impossível. Ele apenas espera, olha a palavra, ele não exige, ele espera. Ele apenas espera que a cada dia escolhamos dar mais um passo na direção do bem. É só isso. E eu gostaria muito da permissão, é quase na hora, mas acho que em 5 minutinhos eu faço. Eu preparei uma oração e eu gostaria muito que vocês, para preparar para o passe, né, para a gente não perder essa atmosfera maravilhosa que aqui se encontra, que vocês fechassem os olhos. Eu vou ler uma oração que a gente fez para terminar essa palestra. E eu gostaria muito que vocês incorporassem realmente essa lição tão maravilhosa dessa parábola. Senhor Jesus, nesta noite queremos agradecer pela oportunidade de refletirmos sobre a parábola do filho pródigo, que nos revela o amor infinito do Pai por todos os seus filhos. Ajude-nos a compreender que nunca estamos distantes demais da Tua misericórdia. Quando errarmos, dá-nos coragem para reconhecer nossas faltas. Quando caímos, fortalecei-nos para recomeçar. Quando nos sentirmos perdidos, ilumina, ó Pai, nosso caminho de volta ao Teu amor. Pai, de infinita bondade, abençoa todos os lares aqui representados, consola os corações aflitos, fortalece os enfermos, Pai, ampara aqueles que enfrentam dificuldades e envolve em Tua paz os irmãos, nossos amados, que já retornaram à pátria espiritual.
Ensina-nos a perdoar como desejamos ser perdoados, a amar sem julgar e a acolher o próximo sem julgamentos. Lembramos que todos nós somos aprendizes em busca da evolução, que possamos sair desta casa espírita com o coração renovado, dispostos a viver o Evangelho de Jesus em nossas atitudes, levando esperança onde houver desânimo, luz onde houver escuridão e amor onde houver sofrimento. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos inspiraram e ampararam durante essa reunião, que eles possam levar conforto aos nossos familiares, amigos e a todos aqueles que necessitam de auxílio. E que a paz de Deus, o amor de Jesus e o amparo dos bons espíritos permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigada. Pode ficar aí. Andréia, muito obrigada. Eu quem agradeço. Olha, gente, eu acho que com tudo isso não tem mais o que falar. E eu te convido, Andréia, depois dessa belíssima palestra, dessa oração maravilhosa, a encerrar os trabalhos da casa para a gente dar continuidade aos trabalhos. É uma honra. Que Jesus e Maria te acompanham na sua casa. E seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Obrigada, é uma alegria muito grande. Que Jesus te acompanhe. Obrigada do fundo do coração. Muito obrigada. Viu? Então vamos ficar mais um minutinho juntos, né? Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar. Cada um aqui tem as suas dores, os seus pedidos, os seus entes queridos que já partiram, os que se encontram em momentos difíceis, a nós, o que estiver nos incomodando nesse momento. Que toda a espiritualidade que se faz presente nos acolha, nos ampare, leve até o nosso irmão Jesus, a Maria, nossa mãe, a Deus, nosso Pai, todas as nossas dores, que elas possam ser curadas, que elas possam ser tratadas, que nós possamos voltar para esse Pai maravilhoso e que Ele possa nos receber com os braços abertos em todos os dias dessa nossa encarnação. E quando nós daqui formos, que possamos fazer com que tenha valido a pena cada momento que foi nos dado a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Que assim seja. Graças a Deus.